Olá, seja bem-vindo ao Futuros, eu sou o Júnior Bornelli e estamos aqui para mais um episódio desse que é o seu radar semanal de notícias, seu radar semanal para ficar antenado com tudo o que acontece no mundo da inovação, da tecnologia e dos negócios. Hoje teremos uma participação especial aqui internacional do Maurício Benvenuti, direto de Miami, para falar sobre o pujante mercado imobiliário da Flórida e contar como as tecnologias emergentes fizeram com que esse mercado se tornasse ainda mais quente, um dos principais do mundo. Teremos por aqui também a Ana Paula Graziano, que ela que é CEO do Arnold Conference, o maior evento de bodybuilder, fisiculturismo e bem-estar do Brasil, que esse ano completou 10 anos, e é impressionante observar como este mercado rompeu a bolha e hoje faz parte da vida de todos nós. Seja muito bem-vindo ao Futuros. Lembre-se de seguir sempre aqui as minhas redes sociais para ficar antenado entre tudo que acontece no espaço de uma semana e outra. E vamos direto já para o nosso radar de sinais. Os brasileiros estão sempre no meio da inovação global, eles estão sempre presentes aonde a tecnologia e a inovação está acontecendo. A grande novidade dessa semana foi que Mike Krieger, o brasileiro que cofundou o Instagram lá em 2010, se juntou à Anthropic, que é a principal concorrente da OpenAI no mundo da inteligência artificial. Você sabe que a OpenAI criou o ChatGPT e a Anthropic é outra companhia que desenvolve também modelos de linguagem natural para a inteligência artificial, que é apoiada pelo Google e pela Amazon. Essas duas companhias já investiram 7 bilhões de dólares na Anthropic para que ela também possa desenvolver um algoritmo que seja capaz de concorrer com o ChatGPT e com o Gemini do Google. É a principal empresa hoje desafiante desse mercado, se é que a gente pode dizer dessa maneira, afinal de contas estão todas no processo de construção dos seus melhores produtos, das suas melhores versões de algoritmo, mas o fato é que o brasileiro que criou o Instagram hoje lidera o processo da criação do produto, do algoritmo em si e das experiências do usuário, de como o usuário da Anthropic vai se relacionar com o algoritmo na interface ali entre cliente e usuário, como é no ChatGPT, como é no Gemini. A facilidade de uso é uma das coisas que faz com que a adoção da ferramenta seja cada vez mais rápida e mais exponencial. Então é isso. Depois de 14 anos de ter fundado o Instagram e ter vendido para o Facebook por $1 bilhão, Mike Krieger volta ao centro da inovação, o centro da tecnologia global. Essa conversa de inteligência artificial, ela está o tempo todo, em todos os lugares, virou conversa de bar, e ela começa também a se desenvolver para outros caminhos. Não é só ChatGPT que existe. Os algoritmos de inteligência artificial, eles são capazes de criar coisas que vão além da nossa imaginação. E um desses algoritmos, tal com o nome dele aqui, chamado Google AlphaFold, esse algoritmo criado por uma divisão lá do Google chamado de Google DeepMind, é capaz de criar novas moléculas que são usadas para desenvolver substâncias que podem virar medicamentos, vacinas, que podem dar origem a coisas que podem melhorar a nossa saúde. O Google tem investido muito nessa frente, afinal de contas, existe uma grande oportunidade comercial nisso. Uma nova molécula que é descoberta pode dar origem a um medicamento que resolve um grande problema da humanidade e tudo isso tem uma relação comercial, uma movimentação de dinheiro muito poderosa por trás. Esse algoritmo, o AlphaFold, ele faz o seguinte, ele olha as moléculas como se fossem peças de Lego e cria conexões que vão além daquilo que é óbvio, além de um bloquinho se encaixar no outro. Ele descobre milhares de outras posições onde um bloco pode se encaixar no outro. E olhando para aquela espiral do DNA, é como se outras conexões pudessem acontecer, se milhões de outras possibilidades de conexões no DNA, ou de mudanças, alterações, pudessem ser imaginadas agora a partir deste algoritmo de inteligência artificial. Ele pode, como eu disse, nos ajudar na criação de novos medicamentos, de vacinas, de tratamentos específicos, e pode ajudar muito na personalização do tratamento de alguns pacientes. Afinal de contas, hoje a gente tem lá um remédio para dor de cabeça que é receitado para todo mundo, mas talvez existam remédios que possam ser mais efetivos para um e para outro, e quando você vai na hiperpersonalização, que é possível através da inteligência artificial, você tem melhores resultados e menos efeitos colaterais. Ou seja, a IA do Google quer nos ajudar a resolver muitos dos problemas de saúde que a gente vive hoje, e é possível imaginar que isso vai acontecer
num período de tempo muito curto. Na última semana, eu fiz aqui no programa uma aposta de que o Nubank seria maior do que o Itaú num curto espaço de tempo. Bom, em valor de mercado, isso ainda não aconteceu, mas no número de clientes já deu certo. O Nubank atingiu a marca de 100 milhões de clientes. Com 100 milhões de clientes, o Nubank tornou-se o banco digital maior do mundo, com exceção daqueles que estão na Ásia. Ali a comparação fica mais complexa, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia tem 1 bilhão e meio. Ali tem operações que são maiores, mas fora da Ásia, o Nubank é o maior banco digital do mundo em número de clientes. Isso se dá por um crescimento ainda relevante e forte aqui no Brasil, 92% desses clientes estão no país, mas 7 milhões de clientes já estão na operação do Nubank no México. Ali é o lugar onde o Nubank coloca toda a sua energia de crescimento, afinal de contas são 126 milhões de pessoas com uma renda per capita superior à do Brasil, quase o dobro da renda per capita no Brasil, e um mercado ainda muito desbancarizado. Muita gente ainda no México está fora do mercado financeiro e o Nubank atua muito bem incluindo essas pessoas no sistema. Aqui no Brasil ele avançou muito também entre os desbancarizados e é uma aposta por lá. Fato é que o Nubank hoje é o maior banco do país em número de clientes e está muito próximo em se tornar também o maior banco do país em valor de mercado. A distância do Nubank hoje para o Itaú é de 2% de valor de mercado, ou seja, um vale 300 bilhões mais ou menos, o outro 190, então uma diferença muito pequenininha de valuation entre os dois, e o Nubank avança a passos largos para se tornar a principal instituição financeira do Brasil em número de clientes e em valor de mercado. Ele está de volta, Steve Wozniak, o lendário fundador da Apple junto com Steve Jobs, voltou à cena com um negócio que parece incrível. Ele é um pouco distante do que a gente consegue enxergar hoje como realidade, mas quando eu te contar o que esse negócio faz, você vai entender que de fato existe um futuro promissor. Olha só, o Oz, como ele é chamado, criou uma empresa chamada Privateer Space, que ele funciona mais ou menos como um Waze do espaço. Hoje a gente tem milhares e milhares de satélites circulando a Terra o tempo todo. Só a Starlink do Elon Musk já tem mais ou menos uns 7 mil satélites em órbita, mas já tem autorização para colocar um total de 40 mil satélites. Somando isso a todas as outras operações satélites que existem no espaço, são centenas de milhões de objetos voando ao redor do planeta. Isso faz com que seja necessário uma coordenação de movimentação. O grande problema é que os satélites, apesar de já terem essa movimentação, começam a enfrentar outros desafios. O lixo espacial, ou satélites que perderam contato, perderam a sua capacidade de se comunicar com a Terra para ter a sua localização definida. Então, o Oz, fundador da Apple, decidiu criar este negócio que funciona como um Waze do espaço. Ele consegue prever os movimentos que os satélites precisam fazer para não se chocar com outros objetos lá em cima. Como eu disse, isso parece um negócio distante da gente, mas a exploração espacial é um mercado cada vez maior e que atrai cada vez mais gente relevante. Além do Steve Woz, que é o Wozniak, que é o fundador da Apple, também estão por lá o Elon Musk com a Starlink, o Jeff Bezos com a Blue Origin, que é a empresa de exploração espacial. Vários outros bilionários da tecnologia têm suas companhias de exploração espacial para turismo, para pesquisa, para um monte de finalidades diferentes, mas o fato é que o mercado espacial está cada vez mais quente e fundos de investimento, tanto de venture capital quanto de private equity, começam a olhar para esse mundo. Quem observar isso agora e acreditar que isso pode ser um mercado promissor no futuro, tem uma boa chance de beber água limpa, enquanto outros ainda vão acreditar que esse negócio é comprar terreno na Lua. É melhor olhar para isso com atenção, porque de fato tem muita gente relevante fazendo isso e nunca é uma boa ideia desprezar o que essas pessoas estão vendo. Bom, eu citei o Elon Musk aqui agora como um desses participantes desse novo mercado do espaço, né, essa nova corrida espacial, mas o Elon Musk está envolvido em uma crise nessa última semana. Afinal de contas, a Neuralink, a sua empresa que implanta chips, né, pretende implantar chips na cabeça de seres humanos para devolver a eles a capacidade de se comunicar para pessoas, né, que estão tetraplégicos ou aqueles que têm alguma lesão cerebral.
o Elon Musk, a empresa já tinha colocado o chip na cabeça de um ser humano, como tinha sido autorizado lá nos Estados Unidos, pelo órgão de saúde lá dos Estados Unidos, e os resultados nos 2 primeiros meses eram muito promissores. O paciente ele conseguia controlar computadores à distância, se conectando via Bluetooth com os equipamentos, conseguia jogar algum tipo de jogo, videogame à distância também, controlando os comandos através de Bluetooth, operar celular, enfim, ele conseguia ter uma conexão que permitia a ele uma outra qualidade de vida, afinal de contas ele podia se comunicar mais com o mundo externo. Grande questão é que, como toda nova tecnologia, a Neuralink ainda precisa evoluir. E essa semana, o chip implantado na cabeça do paciente começou a apresentar problemas. O chip ele é muito pequenininho, ele não fica aparente, ele fica totalmente interno dentro da cabeça do paciente, mas ele tem centenas de fios muito finos, algumas vezes mais finos do que um fio de cabelo, que se conectam ao cérebro e ali eles captam os sinais elétricos que o cérebro emite e transformam isso em comandos para equipamentos ou para, enfim, operar coisas do lado de fora. Fato é que alguns desses fiozinhos se desconectaram do cérebro, fazendo com que a resposta, a recepção dos sinais ficasse prejudicada. Isso não trouxe nenhum problema para o paciente, ele continua saudável, não há necessidade de retirar o implante, mas a captura de dados da Neuralink ficou prejudicada. O paciente ainda consegue fazer as atividades que ele fazia antes, de controlar computadores e objetos, objetos eletrônicos, mas a captura de sinais ficou prejudicada, o que possivelmente pode atrasar o avanço da Neuralink, afinal, é só um paciente que tem esse chip implantado no cérebro, não há outro que possa compensar isso, então em breve é possível que a gente veja mais pessoas implantando o chip para que a Neuralink continue seu processo de desenvolvimento. Eu sei que essa história toda parece coisa de maluco, é confusão realmente imaginar que uma empresa implanta um chip na cabeça de alguém e começa a controlar objetos, mas é fato que toda nova tecnologia passa por um processo de adaptação. No início ela não funciona, no início ela causa transtornos, no início ela demora talvez para obter os resultados positivos. É natural que isso aconteça com uma nova tecnologia. O grande ponto nessa história é que, a depender do nível de problema que a tecnologia traz, ela coloca a vida do paciente em risco. E é isso o que a Neuralink quer evitar ao máximo, fazer tudo o que é possível com os testes, mas evitando que o paciente esteja em risco. Parece que é esse o caminho que eles estão seguindo. Vamos acompanhar para ver como isso se desenvolve. Se tudo funcionar bem, este pode ser um enorme passo para a humanidade, afinal de contas, pessoas que hoje não têm movimentos podem começar a controlar equipamentos, podem começar a se comunicar melhor e em breve, como promete a Neuralink, ela pode começar a ajudar as pessoas a recuperar a comunicação, uma comunicação neurológica a partir da altura aqui de uma lesão cerebral que interrompeu essa comunicação natural. Enfim, logo eu trago mais novidades para dizer qual é o próximo passo, quais são as novidades da Neuralink. O mercado de carros elétricos ele continua trazendo novidades todas as semanas. O fato mais relevante dos últimos dias é que a Ford, a lendária montadora americana que criou o processo de fabricação em escala de carros lá atrás, com o Henry Ford, que criou de novo essa indústria automobilística, é impressionante o impacto que a Ford teve no mercado durante muitos anos, durante um século. O fato é que a Ford está tendo dificuldades para se reinventar nesse mundo de carros elétricos. Ela se preparou para uma demanda muito grande de carros elétricos nos Estados Unidos. Essa demanda foi menor do que ela esperava e essa demanda foi suprida muito mais pela Tesla e por outros concorrentes do que pela própria Ford. Como ela fez altos investimentos, comprou muitas baterias, preparou grandes operações para produzir esses carros elétricos e o volume hoje é baixo de venda e produção, cada carro que sai da linha de montagem da Ford gera para a companhia $100 mil de prejuízo. Isso é uma coisa impressionante quando a gente imagina que um produto que deveria entregar lucro sai da linha de montagem já com $100 mil de prejuízo, porque é muito complexa a competição nos Estados Unidos hoje de carros elétricos e a Ford tentou emplacar alguns dos seus carros icônicos como uma tentativa de tomar mercado. O Mustang, por exemplo, tem a sua versão elétrica, mas talvez os consumidores não tenham gostado tanto dessa invenção, dessa inovação no Mustang, por exemplo, porque o Mustang é conhecido por aquele carro que tem muita potência, muitos cavalos e faz o barulho do motor. Então talvez essas conexões que a Ford escolheu, os caminhos que ela escolheu daqui para frente, até aqui, não tenham sido
os melhores, o que gera essa grande pressão financeira na operação da Ford nos Estados Unidos, $100 mil de prejuízo por carro produzido. E o assunto mais quente dos últimos dias, sem dúvida nenhuma, foram os lançamentos dos novos algoritmos de inteligência artificial da OpenAI e do Google. É impressionante observar como a tecnologia da inteligência artificial evolui rápido. Nada na história evoluiu tão rápido quanto a inteligência artificial e a gente não viu nada ainda. Estamos vendo só a pontinha do iceberg. O que vem pela frente vai ser ainda mais incrível. O que foi apresentado nessa semana é o que eu tenho chamado de a era da assistência. Os algoritmos finalmente chegaram num momento onde eles podem se relacionar com a gente numa velocidade impressionante e com uma capacidade cognitiva, se podemos chamar assim, que é capaz de nos dar a sensação de que estamos falando com uma pessoa, de fato que a gente está interagindo com um ser humano. Os algoritmos agora são capazes de capturar informações em voz e responder também em voz, numa velocidade incrível, que nos dá essa sensação que, de fato, um ponto de inflexão foi atingido. O algoritmo da OpenAI foi exibido, por exemplo, ensinando um jovem a resolver um problema de matemática. E o grande medo que a gente tinha até pouco tempo era: as pessoas não vão pensar mais, porque o algoritmo vai resolver tudo. Tudo depende da maneira como você se relaciona com o algoritmo. Nesse exemplo da OpenAI, que vai aparecer aqui uns trechos desse vídeo, é claro ver como que o algoritmo ele ensina o aluno a resolver o problema ao invés de dar a resposta. O aluno ele vai tentando, ele vai fazendo as contas, o algoritmo vai ensinando, vai corrigindo e mostra que o caminho é diferente e o aluno, no final das contas, consegue aprender aquela operação. Na sequência disso, teve o lançamento do algoritmo do Google, que é igualmente impressionante. Essas imagens aqui mostram como, com visão computacional, o algoritmo consegue enxergar tudo que está ao nosso redor e dar respostas muito rápidas. É como se eu pudesse dizer aqui no estúdio aonde é que está a câmera, qual é a marca da câmera, o que mais você vê, onde é que foi que eu esqueci meu lápis, aonde é que está meu celular. E o algoritmo ele me responde porque ele está observando tudo que acontece ao redor e entendendo o contexto das coisas. Esse movimento, de novo, é um movimento impressionante, faz com que OpenAI, né, que tem a Microsoft por trás, e Google estejam muito à frente dos seus concorrentes, pelo menos do que os concorrentes mostraram até aqui. Quando a gente olha para essa competição desse mercado, talvez há 2 anos, 1 ano e meio, quando foi lançado o ChatGPT, o Google estava bastante atrás naquele lançamento, né? A gente via que o Google não tinha ou não estava pronto para o que a OpenAI apresentou. Hoje, as duas empresas parecem estar em mesmo patamar de competição e seguindo pela mesma direção, o que nos dá uma análise ou uma visão, uma percepção de que o Google conseguiu acompanhar, acelerar o ritmo para estar mais próximo da OpenAI e não deixar que as duas empresas se separassem muito no desenvolvimento da inteligência artificial. O que eu tenho para concluir em relação a esse tema? É extremamente relevante que todos nós estejamos muito atentos à inteligência artificial. Os algoritmos são cada vez mais capazes de fazer tudo aquilo que a gente faz. O grande ponto dessa história é a gente não parar de aprender jamais. O tempo todo a gente tem que aprender sobre inteligência artificial para usar esses recursos ao nosso favor e não nos colocar numa posição de estar em fragilidade versus aquilo que a IA consegue fazer. E esse é o meu conselho, isso é o que eu faço no meu dia a dia, tento me manter atualizado sempre no tema inteligência artificial e acho que também você deveria fazer isso para continuar mantendo a sua relevância no mercado de trabalho, no seu negócio, a relevância do seu negócio, inclusive. E na nossa conexão global de hoje, eu vou me ligar direto a Miami, na Flórida, onde está o Maurício Benvenuti, que vai trazer um panorama, uma visão sobre o mercado imobiliário, sobre todo esse boom imobiliário que aconteceu em Miami nos últimos anos, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com Vale do Silício, inclusive. Maurício Benvenuti, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Maravilha, Júnior Bonelli, prazer imenso. Falo aqui diretamente de Miami, na Flórida. O mercado de real estate é a grande economia da cidade já há muito tempo, vive muito de turismo, mas real estate foi a primeira grande economia que nasceu aqui no município quando há praticamente 100 anos Miami foi construída e que vive, Júnior, anos dourados, digamos assim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Muito bom, Maurício. Vamos pegar esse gancho então já e contar um pouco dessa história, né? Dar um panorama geral sobre por que Miami é tão pujante no que diz respeito ao mercado imobiliário, um pouco do contexto, né, da Flórida. Acho que vale a pena a gente tentar entender um pouco das bases do porquê esse momento chegou, por que chegou nesse ponto, né? Vale mencionar, para começar essa conversa, assim, explicar o que é Miami e o que é a Flórida sob aspecto econômico que talvez muitas pessoas desconheçam. A Flórida, em termos de produção de riqueza, é o quarto PIB entre os estados americanos. Só perde para Califórnia, Texas e Nova York. Ou seja, a gente está falando da quarta principal economia dos Estados Unidos. O PIB da Flórida é um PIB que em 2023 foi de 1,2 tri. Isso, ou seja, 1,2 tri é praticamente metade do PIB do Brasil. Então a Flórida, olha que interessante, Júnior, a Flórida, que tem 20 milhões de habitantes, ela tem um PIB da metade do Brasil, com um quinto da população, com 10% da população brasileira tem um PIB 50% do Brasil, ou seja, é um estado muito, muito, muito rico quando a gente fala em produção de riqueza. E quando a gente traz para Miami, Miami tem uma produção de riqueza, tem um PIB equivalente ao Chile, equivalente a Portugal. Só a cidade de Miami tem um PIB equivalente à Colômbia. Então, o primeiro contexto que eu queria deixar para você que está nos vendo aqui é essa região aqui se fala muito em Miami, o turismo, as praias, as compras, mas a Flórida, primeiro, a Flórida é um estado extremamente rico enquanto produção de riqueza, é o quarto PIB entre os estados americanos, e Miami, a cidade de Miami, essa região metropolitana de Miami, também, onde só a cidade de Miami tem PIB comparável a outros países do mundo. Vale mencionar que nos últimos 4 anos, desde 2020, quando começou a pandemia, Miami recebeu um fluxo, uma migração vinda de outros estados dos Estados Unidos, como poucas vezes se viu na história americana. Durante a pandemia, muitos de vocês já devem ter visto ou ter lido sobre essa migração de várias pessoas que saíram de estados caros, como Nova York, como Califórnia, e migrando para estados onde incide menos taxas, como Texas, como Flórida, não só por essas razões, por outras também, mas se teve muita migração de estados mais caros para estados como Texas e Flórida, e a região aqui da Flórida recebeu, de 2020 a 2021, só nos 2 primeiros anos da pandemia, mais de 200 mil pessoas. E é curioso, né, Maurício, essa tua viagem, né, contando um pouco sobre essa história do mercado imobiliário recente aí em Miami, os motivos por que isso aconteceu. Eu me lembro de estar, não sei se estava contigo ou não, mas lá no Vale do Silício, em São Francisco, de caminhar por lá e de ver alguns outdoors com a mensagem do prefeito de Miami, né, convidando as pessoas para se mudarem para Miami, ou convidando para virem para Flórida de modo geral, criando esse desejo, esse incentivo para que isso de fato acontecesse, e aconteceu, né? Como você disse, muitas pessoas migraram, muitas companhias que estavam lá no Vale do Silício, as Big Techs, abriram escritórios em Miami, e isso também contribuiu para crescer demais esse interesse pelo mercado imobiliário na cidade, né? Faz todo sentido. O prefeito ele teve um papel muito ativo nessa migração da indústria tech, de empreendedores, de fundos da Califórnia e de private equities de Nova York para cá. Ativamente ele respondia, ele fazia a gestão das suas contas, principalmente na época do Twitter, antes de trocar para o ProX, mas era ele quem realmente fazia as conversas. Miami tem hoje 18 dos 100 prédios mais altos dos Estados Unidos estão aqui. É o terceiro maior skyline, conjunto de prédios entre as grandes cidades americanas. Nova York é a primeira, Chicago é a segunda e Miami é a terceira. A gente está falando que praticamente 1/5 de todos os prédios com mais de 50 andares que existem nos Estados Unidos estão aqui. E agora, com esse adendo das consequências da pandemia que trouxeram essa leva de pessoas vindas de outros estados para cá, fez com que essa indústria se reinventasse mais uma vez. E Maurício, essa reinvenção, né, que você comentou, poxa, primeiro é super interessante saber que Miami, que é uma região conhecida por, como você diz, compras, praias, verão, sol, não sei o quê, tem essa quantidade de prédios tão altos como Nova York e Chicago. Então é impressionante essa informação. E o segundo ponto é que, caminhando pelas ruas aí de Miami, dá para ver que, de fato, o padrão de construção desses edifícios ele também subiu, né? Existe uma correlação entre o mercado imobiliário, as marcas de luxo,
né? Como que você vê isso aí? Como está acontecendo essa junção dessas duas coisas, no prédios, boom imobiliário, mais luxo? Como que tem sido esse contexto? Júnior, Miami historicamente tem essa fama, né, de trazer muitas pessoas famosas para cá, celebridades. A gente teve dois grandes ilustres novos moradores aqui na região, né, o Messi vindo para cá, né, que movimentou a cidade, Jeff Bezos, né, que comprou uma mansão aqui também e vive por aqui. Então, naturalmente que parte da população, uma população que tem bastante recurso disponível e é uma população exigente, né, que está acostumada com luxo e com requinte, isso fez com que os empreendimentos imobiliários olhassem para essa população e entendessem como é que eu posso atrair esse público, que é exigente. Então, está sendo muito comum aqui em Miami as construções, prédios, eles serem patrocinados por marcas de luxo. Então, na região de Downtown, na divisa com a Brickell, quem conhece Miami, Brickell, Downtown, né, os bairros aqui historicamente tidos como centro financeiro aqui da cidade, acabou de erguer agora Aston Martin Tower, né, que, ou seja, é a torre da Aston Martin, ou seja, um prédio gigante, enorme, com um alto padrão de luxo, assinado pela Aston Martin. Maurício, e na tua visão, isso, como a gente fala sempre de futuro aqui, a Miami já atingiu esse seu boom, esse momento é aquele momento que está no ápice do mercado, ou ainda existe espaço, existe ainda também essa tendência, né, quanto mais prédios, mais concentração de gente, talvez tem mais pessoas querendo também ir para lugares mais tranquilos, esse mercado também para casas, as regiões próximas, isso amplia esse desejo pelo mercado, esse boom imobiliário segue ou já estamos chegando um pouco do platô da curva? Uma ótima pergunta, Júnior, porque o que aconteceu? Ao longo da pandemia teve esse boom, né? Ou seja, muita gente vindo para cá ao mesmo tempo, pelos motivos que a gente já mencionou. 2023, a gente teve um equilíbrio, ou seja, sempre no momento de boom, né, você tem os extremos, né, acontecendo com muita... 2023 a gente viu um equilíbrio, onde as coisas voltaram a um pacing mais normal, mas o setor imobiliário ele continua aquecido. Neste momento agora, em Miami, estão sendo construídas 21 torres com mais de 150 metros. Então, olha só, a gente tem 45 torres já erguidas com mais de 150 metros na cidade, e praticamente metade desse número, 21, quase metade, está sendo construído nesse momento, onde esse número vai passar aí para 66 torres nos próximos anos com mais de 150 metros. Então, isso mostra o quanto o setor imobiliário ele continua investindo na cidade, continua investindo na região, diferente de outras regiões metrópoles dos Estados Unidos, como Manhattan, que o espaço é muito... Miami ainda tem espaço disponível para você construir, para fazer construções. Você tem grandes grupos imobiliários de outras partes do país vindo para cá, construindo sedes aqui. Então, sim, Júnior, Miami, o boom da pandemia, do pós-pandemia, passou, aquela coisa maluca que a gente viu, os preços exorbitantes, as pessoas pagando o preço que tinha, isso não existe mais, mas o residual continua um fluxo crescente, o mercado imobiliário ainda vive bons tempos e certamente ainda tem uma curva longa, né, uma cauda longa ao longo do tempo para viver e para aproveitar isso. E Maurício, a gente falou, né, durante a pandemia também, um pouco antes já, mas também durante a pandemia, a Flórida, né, começou a ser uma grande referência para algumas tecnologias emergentes, né? A gente falava muito de Web3, se pensava sempre na Flórida, criptomoedas, se pensava na Flórida, NFT, né? Teve um pouco dessa vocação, né, para essas novas tecnologias emergentes para direcionar para empreendedores, pessoas, investidores que estavam vivendo aí em Miami, ou estão vivendo em Miami, na Flórida de modo geral. Existe uma conexão dessas tecnologias com o mercado imobiliário? Dá para comprar um prédio aí com Bitcoin, com criptomoeda? Dá sim, Júnior. A gente teve aqui, ao longo da pandemia, o prefeito, que a gente acabou de falar nele, ele inaugurou aqui em Miami o Touro de Miami, que é um touro futurístico, enfim, uma alusão ao touro de Wall Street, mas num design futurístico, justamente para passar a mensagem de que Miami quer se posicionar para o mundo como sendo a capital do novo dinheiro.
né? Ou seja, esse novo dinheiro, as criptomoedas. Então, tudo isso é o que Miami busca ser e busca conquistar, e começou a construir de uma maneira muito forte, principalmente depois da pandemia para cá, o ecossistema para isso. Então, a gente tem aqui em Miami hoje o The Lab. O The Lab é uma das maiores aceleradoras e centros de inovação voltados a PropTechs, né, ou seja, a startups do setor imobiliário. A gente tem o poder público incentivando as criptomoedas. O prefeito de Miami recebe metade do seu salário em Bitcoin. Você tem uma legislação que permite empresas pagarem seus impostos usando criptomoedas. Então, onde eu quero chegar? Toda a característica clássica da indústria imobiliária que existe aqui em Miami, onde você tem um ecossistema de tecnologia para isso, né? O The Lab que eu mencionei, um ecossistema para suportar tecnologias para o setor imobiliário, juntamente com esse incentivo de Miami para esse novo dinheiro, para se posicionar como sendo a capital mundial do novo dinheiro, das criptos, de Bitcoin, e todo o poder público trabalhando para isso. Ou seja, esses dois mundos juntos, Júnior, criou uma condição para que empresas construíssem serviços que pudessem tokenizar, por exemplo, imóveis, e você aí, Júnior, do Brasil, você pode comprar um imóvel com alguns poucos cliques, usando a sua carteira, a sua wallet e as criptomoedas que você tem dentro. Ou o que está acontecendo muito aqui em Miami é você poder comprar fatias desses imóveis. Então, na verdade, grande parte das soluções que existem são soluções que, vou dar um exemplo aqui, Housebeat, que é uma solução onde ela tokeniza um imóvel, ela fatia esse imóvel em 100, 200, 300, 500 partes, e você pode comprar um centésimo, um milésimo desse apartamento. E aí você pode usufruir dos benefícios da valorização dele relativos ao percentual que você possui, e muitas empresas também alugam esses imóveis usando tokens ou usando NFTs. E aí você, como proprietário de um token, você consegue também receber a parcela do aluguel. Agora, Maurício, você divide seu tempo entre a Flórida e o Vale do Silício, né? A gente tem duas grandes cidades icônicas dos Estados Unidos, né? Miami, como você bem já falou sobre ela aqui, e São Francisco, lá no outro extremo, lá na outra costa, que talvez viva uma realidade diferente, né? São duas grandes cidades com dois momentos diferentes. Você, óbvio, não combinamos essa pergunta aqui, ela tá sendo bem de improviso, mas dá para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário em São Francisco, que viveu, né, esse desafio dos últimos anos, perdeu muita gente para a Flórida durante a pandemia e talvez ainda não tenha se recuperado. Qual é a sua visão sobre São Francisco nesse quesito? Ótima pergunta, Júnior. A gente tem a região da Bay Area, que é a região do Silicon Valley, né, onde São Francisco é uma das principais cidades. Ela foi muito afetada por esse movimento de êxodo, das pessoas saindo da região e indo para outros locais. Agora, principalmente São Francisco. Na pandemia, quando as pessoas começaram a ir para casa e o mundo começou a viver tudo que viveu, a pessoa em São Francisco, casal sem filhos ou solteiro, que não tem nada a perder e que não tem nenhum compromisso muito forte com a cidade, Júnior, foram as primeiras pessoas que saíram. Então, ao contrário, as pessoas que viviam nas cidades do Vale, que têm crianças na escola, que têm um compromisso mais forte com a cidade, se estabeleceram lá. Não se teve uma saída tão grande de pessoas que moravam nas regiões do Vale do Silício, nas cidades mais ao sul de São Francisco, para outros locais. Então, por isso que São Francisco sofreu muito. Por quê? Porque grande parte dessas pessoas que saíram da cidade eram as pessoas que tinham pouco comprometimento com o município, né? Então, a situação hoje, eu passo uma semana em Miami, uma semana no Vale, as cidades do Vale, com uma vida muito próxima à vida já que a gente tinha antes da pandemia. A Starz, ela tem sede em Palo Alto e as coisas acontecem, os movimentos acontecem, os meetups acontecem, ou seja, a vida ela é muito parecida com a vida antes da pandemia. São Francisco ainda voltando muito lentamente. Justamente por quê? Porque a cidade, muita gente saiu da cidade. Não é raro de se ver, você tem ruas desertas em São Francisco, quando não se via antes da pandemia essa situação. Então, as cidades do Vale, com uma vida muito próxima à vida pré-pandemia, São Francisco buscando lentamente retomar
o que era São Francisco antes do que aconteceu de 2020 para cá. Muito bom, Maurício. Ótimo esse panorama, principalmente da Flórida, com essa profundidade que você trouxe, de enxergar um pouco das mudanças, transformações que estão acontecendo por lá, desse mercado imobiliário pujante, né, que Miami apresenta e atrai tanta gente. Os brasileiros adoram para Miami, agora os americanos também estão cada vez mais descobrindo Miami, as vantagens de se morar num lugar menos populoso, com um clima um pouco melhor, com um pouco mais de sol. E muito legal também essa visão sobre o Vale do Silício, porque muita gente fala sobre São Francisco, muita gente fala sobre, né, os desafios da cidade. Fato é que são duas regiões das mais caras dos Estados Unidos hoje, né, Maurício? Morar em São Francisco, morar em Miami é muito caro, porém são os lugares onde as coisas de fato estão acontecendo. Então, quem quer fazer negócio, quem quer falar sobre inovação, quem quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário e está próximo desses grandes empresários, empreendedores, investidores, não tem outro caminho a não ser tá por aí, né? Tá por esses lugares, né? Muito bom, Maurício. Muito obrigado pela tua participação aqui hoje no Futuro. Sempre bom te receber por aqui. A gente se vê em breve aí numa próxima edição para trazer mais novidades aí dos Estados Unidos, da tecnologia e desse mercado de inovação. Obrigado, Júnior. Tamo junto. Bom, e no programa de hoje eu vou receber a Ana Paula Graziano. A Ana Paula, que é a organizadora do Arnold Conference, aquele grande evento do mundo fitness, de fisiculturismo, que tomou uma proporção impressionante. Esse ano foram centenas de milhares de pessoas participando do evento e é incrível o impacto que isso tem e como essa indústria cresceu. Então, Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Futuros, é um prazer te receber. Super prazer, Júnior. Sabe que eu sou tua fã aí, né, de tudo que você faz. E é muito bom estar aqui falando com você agora, depois que acabou o evento, né, dar aquela poeira baixa um pouquinho. E eu acho que esse ano a gente conseguiu realmente a gente estourou a bolha e a gente fez a coisa acontecer de uma maneira até que a gente nem imaginaria como foi esse ano, e você estava lá presente vendo tudo o que aconteceu. Ana, eu realmente fico impressionado, né? Para quem não conhece, acho que não sei se tem alguém que não conhece, mas para quem não conhece, o Arnold é um grande evento, né, da América Latina focada em fisiculturismo, em suplementação, né, para quem treina, para quem frequenta academia, em bem-estar, né, e virou uma grande conferência também de conhecimento, de saúde, de wellness, enfim, uma plataforma que eu diria, né, Ana, de bem-estar, de cuidados com o corpo e, sem dúvida nenhuma, uma plataforma para quem é deste mundo do fisiculturismo. E o Arnold recebeu, Ana, se eu estiver enganado, você me corrige, mas foram 90 mil pessoas esse ano, né? Mas, Júnior, depois na reta final a gente deu mais de 100 mil pessoas em todos os 3 dias de evento, porque assim, o evento do Arnold, ele é o que você está falando, não é apenas, começou com a ideia como é nos Estados Unidos, uma feira e com algumas competições. Só que aqui no Brasil ele tomou uma proporção diferente dos outros Arnolds no mundo. Aqui a gente está há 10 anos, mas o Arnold nos Estados Unidos está desde 89. E é um evento que era basicamente a feira e competições. E aqui, pelas características do mercado brasileiro, é o único Arnold no mundo que tem uma área dedicada, um horário dedicado a negócios. Então, a gente tem aqui no Brasil horário de sexta e sábado, que entraram esse ano quase 20 mil CNPJs dentro do evento. Isso aí não existe, nem o Arnold no mundo existe essa entrada gratuita, né, que por preenchimento de cadastro você entra. Lá fora não existe isso, nem no Arnold dos Estados Unidos, nem Europa, nem Ásia, nem África, nem Austrália. Então, só aqui. Pela característica que a gente tem, a gente demonstrou para o Arnold que o investimento que as empresas fazem dentro do nosso evento, em termos de stand, em experiências, é totalmente diferente do que é feito lá fora. Então, o investimento, eles querem também não ser um evento apenas de B2C, né? Tem que ter o B2B envolvido. E, para isso, você tem que cadastrar a parte de negócios. Então, realmente, se a gente for contar mais de 10.200 e poucos atletas em 35 modalidades esportivas, 20 mil CNPJs, se a gente for contar 6 mil congressistas na parte lá de cima, que você também observou que existiram todos os congressos, que a gente pegou todas as áreas de salas. Então, isso tudo realmente condensado deram mais de 100 mil pessoas dentro do evento. Então, foi um grande sucesso esse ano.
É impressionante, é impressionante. Quem não foi tem que ir nas próximas edições, porque é uma coisa que é assim, inimaginável o tamanho que isso tomou. E como você disse bem, né, Ana, além de incentivar o esporte, além de fazer, né, esse trabalho de conscientização sobre o cuidado com o corpo, sobre o bem-estar, né, virou uma grande plataforma de negócios. A gente comentava lá nos dias, né, do evento que talvez você me dizia lá na sexta-feira ainda, né? O evento foi sexta, sábado, domingo, Sim. que talvez seriam movimentados 400 milhões, 500 milhões de reais em negócios lá dentro da feira, né? Impressionante esse volume também de negócios nesse mercado, né? Não, é uma loucura. A gente brinca que a gente trata o evento do Arnos como o Natal do setor de suplementação, porque em alguns mercados a gente sabe que o Natal é a principal data. Essa é o Natal do suplemento, que eles preparam lançamento de produtos, né, degustação. Todas as convenções de vendas das grandes empresas são realizadas uma semana, 10 dias antes do Arnos. Antigamente a gente fazia um evento muito voltado para o body shop. Hoje a gente cresceu muito o canal farma e supermercadista dentro do evento. Então isso também tomou uma proporção maior. A gente cresceu a área do bem-estar, que antes também o evento do Arnos, ele era muito considerado, é fisiculturista, então só tem a suplementação. Não, hoje temos 7.500 metros quadrados da entrada da feira, que é para o proprietário de academia, diretor de clubes, RH de empresas. Não, é sensacional esse teu relato de como esse mercado foi se desenvolvendo e a importância disso, né? A gente fala muito aqui sobre os impactos na cadeia. Agora, Ana, você e o Arnold, né? O Arnold Conference, tiveram um papel fundamental na indústria como um todo, né? O Arnold fez esse ano 10 anos e as grandes empresas de suplementação, por exemplo, né? Para citar talvez duas aqui das principais, Integral Médica, Max, enfim, Growth, todas essas que são mais conhecidas, elas cresceram também junto com o Arnold, né? O Arnold foi super importante para fazer com que elas também atingissem esse patamar. Juntos vocês conseguiram expandir essa bolha. E eu acho que é difícil alguém que não esteja nos assistindo aqui, que não tenha um pote de creatina, de whey ou de glutamina, pelo menos em casa. Isso se deve muito a esse trabalho de fomento que vocês fizeram e dessas indústrias acreditarem também nesse movimento junto com vocês, né? Eu acho que foi um movimento muito entre a gente mesmo. Claro, a feira existiu no momento que não se falava tanto, mas as indústrias que na época fomentavam já o mercado, que eram as mais antigas, né, probiótica, Integral Médica, quando elas entraram, aí você tinha um campeonatozinho que ia lá, então a gente foi crescendo junto. E na medida que a gente foi crescendo, outras indústrias também passaram a aparecer. E o que foi bacana é que dentro dessas indústrias começaram a surgir os influencers. E eu acho que foi uma cadeia. Eu me lembro, não sei se eu já te falei isso, uma vez eu me lembro de uma conversa minha com a Graciane Barbosa, há uns 6 anos atrás. Ela falou assim, Ana, você tem noção que antes do Arnold já era Expo Nutrition que eu fazia em 2010, depois que veio o Arnold. E ela falou, você tem noção de como vocês mudaram o nosso setor? Ela falou, Ana, não existia presença VIP antes de vocês, da gente presença VIP em loja de suplemento, em farmácias, nem em feiras, ficar horas ali tirando foto. Que a gente investiu no setor quando ninguém falava. Então, era uma feira que eu peguei o Rio Sport Show, acho que você não sabe essa história. A feira que eu tinha antes do Arnold chamava-se Rio Sport Show. Dentro dela, eu peguei 500 metros quadrados, que era uma feira que levava 10 mil pessoas no Rio de Janeiro, e muito B2B, que era para donos de academia. Eu falei, vou começar a colocar a suplementação aqui dentro. Peguei 500 metros quadrados, sendo que ainda tinha um pouco de palco ali, eram 300 e poucos só de estandes que tinha, era pequenininha. Esses 300 metros, Júnior, ele interditou todo o resto. Eu saí de 10 mil para 15 mil pessoas naquele ano, e sem fazer divulgação, que eu não tinha mailing da suplementação naquela época. Então, aí eu levei um choque, eu falei, nossa, esse mercado é uma loucura. Aí, no ano seguinte, no próximo Expo Nutrition, eu coloquei ela para trás da Rio Sport Show. Eu fazia as pessoas andarem toda feira para ir na Expo Nutrition. E no terceiro ano, já tive voo solo da Expo Nutrition sozinha. Então, aí eu comecei realmente a entender o potencial desse setor que ninguém estava olhando muito. Você vê um grupo Max Titânio hoje, né? Tem a Dr. Peanut, tem a Max, tem a probiótica, então um comprando o outro, indústrias crescendo. A indústria farmacêutica, né? Você vê hoje a indústria de alimentícia também. Você vê grupos grandes como Nestlé comprando empresas, né, como a Pura Vida, e você vê também a indústria alimentícia
Olha o crescimento do Maiô Pro no nosso setor, né? E o nosso setor entrando no canal alimentício. Não, isso é visível, né, no que vocês fazem. Poxa, eu tive no ano passado também no evento, e olhar a transformação para esse ano, volume de pessoas, de marcas, né, de interessados por todos os segmentos, todas as áreas ali, é uma coisa impressionante. Agora, Ana, uma outra coisa que me chamou a atenção, caminhando com você lá pela feira, acho que tem uma nova indústria começando a surgir aí, que ela aparece lá no Arnold também. Você me mostrou um pouco, apresentou ali um pouco da indústria de suplementação para pet, né? E Olha, eu fiquei impressionado, porque, e faz sentido, né? Porque assim, cada vez mais a gente trata o animal de estimação como um membro da família. E se a gente cuida bem da gente com suplementação para que a gente possa ter uma vida mais longa e com mais qualidade, no momento em que isso é transportado para o mercado pet, que o meu animalzinho também pode viver por mais tempo com mais qualidade, começa a mostrar que tem talvez uma grande oportunidade aí, né? E olha que eu cutuco todos os meus clientes. Eu fiz uma apresentação de tudo que ia acontecer no evento um mês antes. Eu devia ter feito com mais tempo. E eu falei para todos eles, gente, vocês não estão enxergando esse mercado. Enxerga esse mercado, que primeiro, assim, já existem eventos de pet enormes no Brasil, fora muito, e aqui no Brasil também. E isso que você falou é uma grande verdade. Antigamente era assim, a mãe deixa de comprar para ela, mas não deixa de comprar para o filho. E a mesma coisa com pet. Eu acho que depois da pandemia isso intensificou mais ainda nas famílias. É raro hoje a família que não tem um pet em casa. E você trata como filho. Exatamente isso que você vê, essa mudança também dentro da estrutura familiar. O pet é tratado como membro da família. E assim como a gente, né, toma os próprios... Eu estou aqui com a minha, está aqui deitadinha, aqui estou falando com você, ela está aqui. Hoje ela tem suplementos que ela toma, ou por causa do pelo, ou porque, no caso da minha, tem problema de patela, da articulação. Então, tem suplementos hoje para isso. E quando a gente começou a perceber isso, eu falei, gente, vamos abrir uma área disso aqui. Ninguém está falando, e pode ter certeza, ano que vem essa área vai triplicar. Porque eu acho que foi a área, Júnior, que mais chamou a atenção da mídia inteira de tudo que saiu dentro do evento. Era uma área que foi pequena, e a decisão nossa foi 3 meses antes do Arno de realizar isso, ainda com um congresso na área de veterinários, né? E isso é uma tendência que a gente quer explorar ainda mais, até para ninguém dizer, o Arnold é só um evento de fisiculturismo. Não, tem Vila Vegana ali dentro, tem a Vila Health Pet. Você vai ver como vários desses grandes, ano que vem, vão estar lá na área de pet também, e eu vou ficar muito feliz com isso, porque eu acredito no potencial muito grande. Se você pegar um pet, que você tenha um petisco, que nesse petisco você que é palatável, você conseguir colocar ali vitaminas essenciais para ele, você acha que eu vou deixar de comprar? Se eu sei que ainda vai aumentar a longevidade do meu cachorrinho e tudo mais, eu vou comprar mesmo, não vou nem pensar 2 vezes. Então, eu acho que é um mercado que vai crescer muito, e a gente tem que trazer o veterinário para entender o porquê que ele está fazendo ali. Isso foi muito bacana. Levamos vários veterinários ali para dentro, que no primeiro momento a gente achou que ia estranhar aquele ambiente, e não, eles amaram, que eles começaram a ver que é um mercado infinito que tem de humanos, e por que não no mercado de pets? E foi uma grande surpresa para a gente como foi aceito, e a gente tem certeza que vai crescer mais para o ano que vem. Vou precisar de uma área ainda maior. Não, realmente é impressionante, chamou muita atenção. E depois eu fui pesquisar, né? Eu aprendi lá com você, e aí eu fui entender um pouco mais desse mercado. E realmente, né, já tem tudo para pet, já tem whey, já tem creatina, já tem glutamina, já tem reposição hormonal, tem tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, para humanos, para atletas e para nós no dia a dia, já tem também para o pet. É incrível, Ana. Ana, agora, o evento ele se chama Arnold, obviamente pelo Arnold Schwarzenegger, né, que foi Sports Festival. Isso, e ele, obviamente, ele foi, né, o precursor desse movimento no mundo, né? Ele foi o grande puxador, vamos dizer assim, dessa busca pelo corpo, pela atividade física, pelo crescimento, pelo trabalho muscular, enfim. Agora, curioso é como que você conseguiu, né, nessa conexão, né, conhecendo lá atrás, trazendo para cá, já veio várias vezes no encontro, como você conseguiu posicionar o Arnold do Brasil diferente de todos os outros. Você já falou sobre, né, a feira, os negócios que são gerados. Você acha que isso é uma característica Brasil? Isso é uma coisa que você pretende, né, fazer como influência para os outros
Arnolds lá fora, o que pode se esperar o ano que vem de novidades? Conta um pouquinho sobre o futuro do Arnold Conference aqui no Brasil e desse mercado, por favor. Então, a gente tenta sempre falar, esse ano o Arnold não veio, o filho dele veio, e veio mais uma pessoa da direção dele. Então, sempre tento andar com eles na feira para mostrar as características nossas que são muito diferentes das outras todas do mundo. Se você entrar no Arnold dos Estados Unidos, você vai falar assim, teu evento é maior do que o deles. Em termos de feira, é. Em termos de grandiosidade de stand, também é. Em termos de congresso, não existe nada igual em nenhum lugar do mundo. O que eles ganham da gente em termos de competição, tem muito mais competições do que a gente, e claro, aí vão ter nas competições principais cifras enormes, mas o que a gente percebeu, principalmente, por exemplo, na área do congresso, né, o americano, ele não valida tanto isso quanto a gente, a importância dessa parte científica, tanto quanto a gente. O nutricionista é muito, acho que assim, nutricionista, o profissional de educação física, a gente tem o personal trainer, a gente tem essa parte da cultura do científico, da busca pelo conhecimento, maior do que eles. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui é um modelo único, que tem muito a ver com a nossa cultura mesmo, de como o empresário vê essa parte do B2B, não existe, zero. No Arnold, até porque, se você olhar como eles fazem a confecção do stand deles, mesmo empresas grandes, são com aquelas cortininhas, e está tudo bem para eles, não depõem contra a marca. É uma maneira americana de se expor. E aqui no Brasil, não. O Arnold, quando vem para cá, Júnior, ele fala assim, não acredito, eles construíram isso para 3 dias. Ele ainda fica bobo de imaginar 2 andares, mas para quê? Como esse daqui não é patrocinador e está com 300, 400 metros para mas como? Sabe? Então, é muito diferente do que a maneira como eles veem lá fora. Então, foi uma maneira realmente de construção nossa, apesar de, assim, e ao contrário, assim, a competição lá, elas se pagam pelo espaço. Aqui, eu já tenho um certo desafio, porque a gente sabe que as confederações no Brasil, tirando as confederações como natação, vôlei, né, o futebol, que são ricas, né, que tem dinheiro, o resto, você pegar a luta de braço, socorro, luta de braço, você tem que ajudar, luta medieval, sumô, então tudo você vai tendo que colaborar também muito para que tenhamos competições dentro do evento. Então, tem que ser uma parceria muito para ajudar para que a gente tenha, para a gente ter uma pluralidade de competições, dar janela para outras competições também, porque é importante, assim, um filho como o teu, como as minhas filhas, se fossem até menores que os nossos são, irem lá e falar assim, cara, eu não me identifico com futebol, mas que bacana, olha só a pessoa ali do T-Leader, como é bacana o Mas Wrestling, como é legal o Pillow Fight, de repente ele se vê em outras competições que não aquela, e isso estimula essa prática da atividade física. O Arnold tem muito essa visão lá fora, que quanto mais atividade física você tiver, né, mais esporte, você vai atrair mais a família, a gente também tem isso, mas eu acho que o nosso motivo ainda é maior do que isso, que é a parte social. O Arnold sempre fala, sabe, Júnior, ele fala assim, cara, num país como o Brasil, com tanta diferença socioeconômica, se você traz para as crianças dentro do evento e ela olha o esporte dá autoestima, esse caráter de entender equipe, disciplina, né, essa competitividade, liderança, então te dá conceitos para a vida. E se você muda a vida de uma criança, você não muda daquela criança, você muda da família inteira. Então, esse aspecto a gente está muito alinhado com a filosofia do Arnold. O resto é muito característica nossa de mercado que a gente vai desenvolvendo, eles vão me deixando criar. Isso o Arnold me permite muito, porque essa parceria é muito bacana do Arnold, porque ele entende, ele confia muito nos parceiros. Se eu falo, isso aqui é muito importante, eu colocar 20 mil pessoas sem pagar, o meu evento é muito importante, porque é a característica do mercado brasileiro, faz. Então, ele deixa a gente muito livre para a gente fazer, porque a gente entende de um mercado que ele não entende. Então, essa liberdade a gente tem aqui, graças a Deus. Muito legal, Ana, e super interessante e curioso aprender mais sobre esse mundo, esse seu mercado, que você com certeza é uma das principais expoentes.
Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está assistindo aqui ficou curioso para saber como é o evento, como é esse mercado, entender mais sobre esse mundo. Então eu tenho uma dica, ó. Vai o ano que vem na feira, participa, começa a ler, Sim. vê os vídeos, entende, segue a Ana nas redes sociais, faz o que dá para fazer para entender mais sobre isso, porque é de fato um grande mercado que ainda está numa curva ascendente e deve ficar assim por um bom tempo, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em viver mais e com mais qualidade de vida, e a Ana tem contribuído muito para isso aqui no Brasil, sendo essa grande referência para esse mundo que lá fora é gigante e que aqui também está ficando imenso. Ana, muito obrigado pela tua participação, fico muito feliz em poder conhecer mais sobre o Arnold, de estar lá com você e de participar um pouco desse seu mundo, que cada vez mais é o mundo de todos nós. Muito obrigado pela tua participação. Eu que te agradeço, Júnior, assim, é sempre bom, eu falo com brilho nos olhos, quando a gente fala de alguma coisa que a gente ama fazer, eu vejo isso nos teus olhos, fazendo tudo que você faz, é o mesmo que eu tenho no meu mercado fazendo, eu amo o que eu faço, movimento uma geração inteira de jovens e pessoas para algo tão bom que é o bem-estar acima de tudo, então é muito bom trabalhar com isso, então te agradeço sempre as oportunidades, sou tua fã, você sabe que de carteirinha, então muito obrigada pela sua oportunidade de estar falando do Arnold de um canal totalmente diferente dos meus normais, então agradeço aí a todo mundo. Eu que te agradeço, a admiração é recíproca. Muito obrigado, Ana. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, esse foi o Futuros de hoje, que trouxe o radar de sinais com as coisas mais relevantes da semana, também a entrevista com a Ana Paula Graziano sobre o mundo fitness e o Maurício Benvenuti, direto de Miami, falando sobre o pujante mercado imobiliário da Flórida. Lembre-se de acompanhar aqui as minhas redes sociais para ficar antenado de tudo que acontece até o nosso próximo programa e eu te vejo na semana que vem aqui no Futuros.